Você já parou para pensar como as dúvidas podem ser a porta de entrada para a fé mais profunda? É curioso, mas algumas das transformações mais poderosas começam justamente com os questionamentos que evitamos. E se eu te dissesse que um dos discípulos mais famosos de Jesus, Tomé, passou por esse mesmo caminho? Ele não foi um homem perfeito, tampouco um herói inabalável. Foi alguém que enfrentou suas inseguranças, suas falhas e suas perguntas mais íntimas. E por isso, sua história continua a impactar o mundo até hoje. Na sociedade de hoje, onde muitas vezes sentimos a pressão de demonstrar uma fé inquestionável, a trajetória de Tomé é um alívio. Ela nos ensina que é humano duvidar, mas também que há uma resposta divina esperando aqueles que têm coragem de buscar. Não seria inspirador descobrir que suas dúvidas podem levá-lo à mesma transformação que Tomé experimentou? Ao enfrentar suas perguntas, ele não apenas encontrou respostas, mas também um propósito tão grande que atravessou fronteiras, culturas e até mesmo a morte. E aqui está o ponto que poucos enxergam. Tomé não foi apenas o discípulo que duvidou, mas o homem que encontrou em suas dúvidas uma fé inabalável. O que ele aprendeu com suas cicatrizes e o que ele fez com sua nova confiança mudaram não só sua vida, mas o curso da história. E agora, essa mesma história pode mudar a sua. Porque no final, quem nunca se perguntou se está no caminho certo? Talvez a jornada de Tomé seja a inspiração que você precisa para encontrar a resposta. Imagine a cena. Um homem simples, vivendo sua rotina diária, é chamado para seguir alguém que promete transformar vidas. Esse era Tomé, também conhecido como Dídimo. Ele, como os demais apóstolos, largou tudo para seguir a Jesus. Não é fácil abandonar o conforto pelo desconhecido, não é? Mas Tomé o fez. Sua coragem é destacada em João 11:16, onde ele declara que está disposto a morrer com Jesus, demonstrando um compromisso que poucos teriam. Tomé não era um seguidor qualquer. Ele não só acompanhava Jesus, mas o fazia com paixão e lealdade. Você já pensou em como seria largar tudo o que conhece por uma promessa de algo maior? Esse ato de fé não é para os fracos de coração. Tomé acreditava que seguir Jesus era mais importante do que qualquer segurança que sua vida anterior pudesse oferecer. Sua disposição mostra que às vezes é preciso arriscar tudo para encontrar propósito. A lealdade de Tomé também era temperada por sua honestidade e realismo. Em momentos de perigo, ele não se deixava iludir por otimismo vazio. Seu comentário, "Vamos também nós, para que morramos com ele", não era apenas corajoso, mas carregava um tom de aceitação do risco. É interessante como a fé e o realismo podem coexistir, não acha? A vida frequentemente nos chama a sermos valentes, mesmo sabendo dos riscos. Mas será que essa coragem vinha sem dúvidas? Mesmo no início, Tomé carregava consigo uma percepção profunda das dificuldades. Ele entendia que seguir a Jesus não era apenas um ato de devoção, mas de sacrifício. E isso é algo que podemos aplicar hoje. Quantas vezes evitamos desafios por medo de fracassar? Talvez, assim como Tomé, devamos enfrentar nossos medos com honestidade. É interessante como a personalidade de Tomé era multifacetada. Ele não era apenas corajoso, mas também reflexivo. Ao contrário de muitos, ele não tinha medo de verbalizar o que os outros evitavam. Em um grupo onde todos pareciam querer impressionar, ele era realista. Isso nos ensina que a autenticidade é uma força, mesmo que nem sempre pareça assim. Tomé também nos dá um vislumbre do que significa responder a um chamado maior. Quando Jesus o convocou, ele sabia que sua vida mudaria completamente. E mudou. Mas quantas vezes ignoramos os chamados em nossas vidas por medo do desconhecido?
Talvez seja a hora de nos perguntarmos se estamos prontos para dizer sim às oportunidades que exigem coragem. Apesar de sua coragem inicial, Tomé era humano, como todos nós. Ele tinha dúvidas e receios, mesmo enquanto seguia Jesus. Isso é reconfortante, não acha? Saber que mesmo aqueles que andaram ao lado do Filho de Deus tinham suas lutas internas. Essa humanidade de Tomé nos conecta a ele de uma maneira muito pessoal. Sua jornada estava apenas começando. O compromisso que ele mostrou no início seria testado de maneiras inimagináveis. À medida que a história avança, vemos um lado de Tomé que muitos de nós reconheceríamos em nós mesmos: a luta entre a dúvida e a fé. E é nessa luta que ele se torna uma figura ainda mais inspiradora. A dúvida de Tomé não era um simples ceticismo vazio, mas uma busca genuína por respostas. Imagine o choque emocional que ele enfrentou. Seguir Jesus com tanta devoção, apenas para vê-lo crucificado. É natural que, em meio a essa confusão, ele tenha se afastado e questionado. Quem nunca teve momentos em que tudo parecia perdido e até a esperança parecia uma ilusão? Tomé nos ensina que até a dúvida pode ser parte de uma jornada espiritual. Quando os outros discípulos declararam que haviam visto Jesus ressuscitado, Tomé não aceitou de imediato. Em João 20:25, ele deixou claro: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não tocar o seu lado, não acreditarei." Isso soa como uma teimosia, mas na verdade revela um coração que desejava certeza. Tomé não queria uma fé baseada em boatos ou palavras alheias. Ele queria experimentar a verdade por si mesmo. A reação de Tomé reflete algo muito humano: a necessidade de provas em meio à dor. Quantas vezes, ao passar por momentos difíceis, nos encontramos questionando até mesmo as coisas em que sempre acreditamos? É nesse ponto que a dúvida se torna um convite à reflexão, não um inimigo. Tomé mostra que a dúvida, quando enfrentada com sinceridade, pode nos levar a um lugar de maior entendimento. Curiosamente, a ausência de Tomé na primeira aparição de Jesus aos discípulos simboliza algo que muitos de nós vivemos: o isolamento na dor. Ele estava tão abatido que preferiu ficar sozinho. Isso nos ensina o perigo de nos afastarmos de quem pode nos ajudar em momentos de crise. A comunidade é essencial, mas como Tomé, às vezes precisamos de tempo para processar nossas emoções antes de voltar. O pedido de Tomé por provas tangíveis não foi recebido com repreensão por Jesus. Isso nos ensina que Deus entende nossas fraquezas. Tomé não foi condenado por sua incredulidade, mas sim atendido em sua necessidade. Quantas vezes nos julgamos duramente por nossos questionamentos, quando, na verdade, eles podem nos levar a um entendimento mais profundo da fé? Em situações práticas, isso pode significar buscar clareza em momentos de incerteza. Se você sente que sua fé está vacilando, que tal explorar mais profundamente os fundamentos daquilo em que acredita? Leia as Escrituras, converse com pessoas sábias, ou até mesmo escreva suas dúvidas. Assim como Tomé, você pode descobrir respostas que fortalecem sua confiança. Outro aspecto fascinante é como Tomé verbalizou suas dúvidas. Ele não ficou calado, fingindo acreditar só para agradar os outros discípulos. Essa honestidade é uma lição poderosa. Em vez de mascarar nossas inseguranças, é melhor trazê-las à tona. Só assim podemos encontrar respostas reais e nos reconectar com o que é verdadeiro. Mas claro, a dúvida de Tomé era apenas uma parte de sua jornada. O que aconteceu a seguir mudou não apenas sua vida, mas também a forma como entendemos a relação entre fé e evidência. Porque, afinal, a dúvida não precisa ser o fim.
pode ser o começo de algo extraordinário. 8 dias após a ressurreição, Tomé finalmente teve seu tão esperado encontro com Jesus. E que encontro! Imagine o impacto de ver o próprio Cristo ressuscitado se dirigir a ele com as palavras que ecoavam suas dúvidas. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. João 20, 27. Não foi apenas um convite, foi uma resposta direta e pessoal às suas inseguranças. Aquele momento revelou algo essencial. Jesus não rejeita nossas dúvidas sinceras, mas nos convida a superá-las. A reação de Tomé foi tão poderosa quanto sua dúvida inicial. Ao tocar as feridas de Jesus, ele pronunciou a famosa confissão: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Essas palavras carregam um peso enorme, pois representam não apenas o reconhecimento da ressurreição, mas também a aceitação total da divindade de Cristo. Tomé, que buscava provas, encontrou algo muito maior: uma fé transformadora. Esse momento nos lembra que até as dúvidas mais profundas podem levar às maiores revelações. O toque das feridas de Jesus era mais do que uma simples comprovação física. Era uma conexão com o sacrifício redentor que ele havia realizado. Ao permitir que Tomé tocasse os sinais de sua crucifixão, Jesus estava mostrando que a fé não elimina a dor, mas a transforma. Assim como as cicatrizes de Jesus simbolizavam vitória sobre a morte, nossas cicatrizes podem ser testemunhos de superação e graça. Interessante como Jesus lidou com Tomé. Ele não chegou com reprimendas ou julgamentos, mas com paciência e empatia. Quantas vezes nos sentimos inseguros em expressar nossas dúvidas por medo de sermos julgados? O encontro de Jesus com Tomé nos ensina que o amor e a compreensão são caminhos muito mais eficazes para fortalecer a fé do que críticas ou imposições. Em momentos práticos, isso nos inspira a abordar nossas próprias dúvidas com sinceridade e busca ativa. Se você sente que precisa de um encontro transformador, que tal criar um espaço para isso? Reserve um tempo para meditar, orar ou até mesmo refletir em silêncio sobre suas inseguranças. Quem sabe, assim como Tomé, você encontre as respostas que tanto procura de uma forma pessoal e impactante. Outro ponto notável é que, ao satisfazer as dúvidas de Tomé, Jesus também ensinou uma lição valiosa para todos os futuros crentes. Ele declarou: Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Isso não diminui a experiência de Tomé, mas eleva a importância da fé que transcende a necessidade de provas visíveis. É um convite a confiar no que não podemos ver, mas sabemos ser verdade. O impacto desse encontro se estende para além de Tomé. Sua história mostra que cada um de nós tem um caminho único para a fé. Alguns precisam de sinais, outros se baseiam na confiança inabalável. Ambos os caminhos são válidos, desde que levem ao mesmo destino, uma conexão profunda com Deus. O importante é nunca parar de buscar. Após tocar as feridas de Jesus e fazer sua confissão, a vida de Tomé nunca mais seria a mesma. Aquela experiência o transformou de um discípulo incrédulo em um testemunho vivo da ressurreição. Mas o que ele faria com essa transformação? Bem, isso nos leva à sua missão além das fronteiras. A transformação de Tomé não foi apenas interna, ela impulsionou ações grandiosas. Após seu encontro com Jesus ressuscitado, Tomé se tornou um missionário fervoroso, determinado a levar o Evangelho para além das fronteiras conhecidas.
Ele não ficou confortável em sua zona de segurança. De acordo com tradições cristãs, Tomé levou a mensagem de Cristo à Índia, especificamente à região de Kerala. Imagine a coragem necessária para atravessar fronteiras culturais e geográficas, deixando tudo para cumprir o mandamento de Mateus 28:19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. A decisão de Tomé de pregar na Índia é uma prova de sua fé inabalável. Ele deixou a familiaridade para entrar em territórios desconhecidos, enfrentando desafios culturais, linguísticos e religiosos. Você já pensou no que significa sair do confortável e mergulhar no incerto por uma causa maior? Assim como Tomé, muitas vezes somos chamados a atravessar fronteiras em nossas vidas, sejam elas emocionais, profissionais ou espirituais. A missão de Tomé é um exemplo inspirador de obediência ao chamado de Deus. Ele não apenas proclamou o Evangelho, mas também fundou comunidades cristãs que permanecem até hoje. Os cristãos de São Tomé, na região de Kerala, são um testemunho vivo de seu legado. Isso nos mostra que nossas ações de fé podem ter impactos duradouros, influenciando gerações futuras. Pense nas pequenas decisões que você toma hoje. Elas podem ter repercussões muito maiores do que você imagina. Enfrentar barreiras culturais não era apenas um desafio, mas uma oportunidade para Tomé. Ele compreendeu que o Evangelho era universal, capaz de superar qualquer diferença. Nos dias de hoje, isso nos ensina a importância de construir pontes, não muros. Seja no trabalho, na família ou na comunidade, a mensagem de Tomé nos convida a nos engajar com aqueles que são diferentes de nós, buscando união em vez de divisão. É impossível ignorar a valentia de Tomé em sua missão. Ele sabia que seu chamado não era isento de perigos. Segundo relatos, ele enfrentou perseguições intensas e, no final, foi martirizado por sua fé. Sua disposição de morrer pelo Evangelho reflete um compromisso absoluto com Cristo. Isso nos faz refletir até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos. Para aqueles que desejam aplicar a lição de Tomé em suas vidas, a chave está em começar pequeno. Você pode não atravessar oceanos, mas pode começar a compartilhar sua fé ou valores em sua própria comunidade. Participe de um projeto social, apoie uma causa ou simplesmente esteja presente para aqueles ao seu redor. Cada gesto de bondade é uma semente que pode crescer e impactar vidas. A missão de Tomé também nos desafia a sermos criativos em como transmitimos mensagens importantes. Ele adaptou sua pregação à cultura local, mostrando que a mensagem do Evangelho é flexível e acessível a todos. Em um mundo cada vez mais conectado, como podemos usar nossas próprias habilidades para espalhar ideias e valores que acreditamos? Talvez por meio das redes sociais, de iniciativas locais ou de simples conversas do dia a dia. No final, Tomé mostrou que a fé verdadeira não conhece limites. Ele cruzou barreiras físicas e espirituais, espalhando o Evangelho com paixão e compromisso. Sua jornada, no entanto, não terminou com sua missão. Ela se conecta às lições mais profundas que sua vida nos oferece. E é isso que veremos no próximo ponto. A história de Tomé ensina algo poderoso. A fé e a dúvida não são inimigas, mas partes de um mesmo processo. É confortante saber que até mesmo um discípulo que andou com Jesus teve momentos de incerteza. Tomé nos mostra que a dúvida pode ser uma ferramenta de crescimento espiritual. Em vez de fugir dela, ele a encarou e buscou respostas. Isso nos convida a fazer o mesmo. Ao invés de ignorar nossas perguntas, devemos levá-las a Deus com sinceridade e abertura. Um ponto marcante é a honestidade de Tomé. Ele verbalizou suas dúvidas sem medo de julgamento.
Muitas vezes somos tentados a esconder nossas inseguranças, mas Tomé nos ensina que a vulnerabilidade é um caminho para o fortalecimento da fé. Pense em situações em que você hesitou em compartilhar suas preocupações. Que tal seguir o exemplo de Tomé e procurar apoio em uma conversa com pessoas de confiança ou em momentos de oração? A reação de Jesus às dúvidas de Tomé é igualmente inspiradora. Ele não o repreendeu, mas o acolheu com paciência e compaixão, oferecendo as provas que ele precisava. Isso nos mostra o caráter de Deus. Ele compreende nossas fraquezas e deseja nos ajudar a superá-las. Assim como Jesus guiou Tomé à certeza, ele também nos guiará se buscarmos com um coração sincero. As Escrituras, como Jeremias 29:13, reforçam a ideia de que buscar respostas é parte do processo de crescimento espiritual. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa promessa não é apenas para Tomé, mas para todos nós. É uma motivação para aprofundarmos nossa relação com Deus, especialmente em momentos de incerteza. Um exemplo prático que podemos tirar é a importância de nos conectarmos com a comunidade de fé. Tomé se afastou após a crucificação, mas foi na comunidade dos discípulos que ele encontrou Jesus novamente. Isso nos lembra que, em tempos difíceis, devemos permanecer próximos daqueles que compartilham nossa fé. Seja participando de grupos de estudo, encontros espirituais ou até mesmo conversas informais, a conexão com outros crentes nos fortalece. A jornada de Tomé também nos ensina que a fé é construída com o tempo e a experiência. Nem sempre ela surge instantaneamente. Assim como ele precisou de um momento pessoal com Jesus para crescer espiritualmente, devemos buscar nossas próprias experiências que solidifiquem nossas convicções. Pode ser por meio da oração, da leitura das Escrituras ou até mesmo de ações que nos conectem ao propósito divino. Outra lição fundamental é que nossas dúvidas podem se tornar um testemunho poderoso. A transformação de Tomé, de um discípulo incrédulo a um missionário dedicado, mostra que Deus pode usar nossas fragilidades para impactar outras vidas. Quando superamos nossos desafios, podemos compartilhar essas experiências para inspirar e fortalecer aqueles ao nosso redor. Por fim, a história de Tomé nos desafia a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o plano dele. Essa confiança não significa a ausência de questionamentos, mas sim a disposição de levar nossas perguntas à fonte certa. Afinal, assim como Tomé, podemos encontrar não só respostas, mas uma transformação que nos leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor. E falando em transformação, sua jornada também deixou um legado duradouro. Quando pensamos em Tomé nos Evangelhos, é impossível não reconhecer sua disposição inicial em seguir Jesus. Ele não era alguém que hesitava quando confrontado com desafios. Em João 11:16, ele disse aos outros discípulos: "Vamos também nós, para que morramos com ele." Essa frase é mais do que uma demonstração de coragem. É um reflexo de sua lealdade e compromisso com o chamado de Cristo. Quem hoje estaria disposto a arriscar tudo, até mesmo a vida, por algo em que acredita? O contexto em que essa declaração foi feita é importante. Jesus estava determinado a voltar à Judeia para ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que os líderes religiosos planejavam matá-lo. Enquanto os outros discípulos estavam relutantes e temerosos, Tomé se destacou por sua bravura. Isso nos lembra que, muitas vezes, é preciso um coração firme para agir quando todos os outros hesitam. Como seria diferente nossa vida se tivéssemos a coragem de Tomé em nossos próprios desafios?
A atitude de Tomé não era apenas um ato de bravura, também revelava uma aceitação do risco envolvido em seguir a Jesus. Ele sabia que o caminho do discipulado não era seguro, mas não deixou que o medo o paralisasse. Quantas vezes somos chamados a trilhar caminhos difíceis, sabendo que podem haver consequências? Tomé nos ensina que o propósito maior de seguir a Cristo vale qualquer sacrifício. O que torna Tomé ainda mais fascinante é que ele não era um idealista cego. Sua declaração em João 11:16 também carrega um tom de realismo. Ele sabia que o risco era real e que a morte era uma possibilidade. Esse equilíbrio entre coragem e consciência é algo que podemos aplicar hoje em nossas decisões. Ser corajoso não significa ignorar os perigos, mas enfrentá-los com determinação. No entanto, essa disposição inicial não significava que Tomé estava livre de dúvidas ou inseguranças. Ele, como todos nós, era humano e sujeito a momentos de questionamento. Mesmo assim, sua lealdade o manteve ao lado de Jesus. Isso nos encoraja a continuar, mesmo quando nossas emoções oscilam entre a fé e o medo. A caminhada de fé nem sempre é linear, e tudo bem. O chamado de Tomé nos evangelhos reflete o que significa deixar tudo para trás por um propósito maior. Ele abandonou sua antiga vida para seguir a Jesus sem saber exatamente o que isso implicaria. Em um mundo que frequentemente valoriza a segurança acima de tudo, o exemplo de Tomé é um convite para vivermos com ousadia e nos lançarmos ao desconhecido quando sentimos o chamado de Deus. Interessante notar que, apesar de sua coragem, Tomé era uma figura que os outros discípulos provavelmente viam como realista, até mesmo cético. Isso demonstra que, no corpo de Cristo, há espaço para diferentes personalidades e perspectivas. Não é incrível pensar que Deus usa nossas características únicas, sejam elas coragem, dúvida ou até ceticismo, para cumprir seus planos? A disposição inicial de Tomé era um prelúdio de sua jornada, que seria marcada por desafios ainda maiores. A coragem que ele demonstrou ao seguir Jesus logo seria colocada à prova de maneiras que ele jamais poderia imaginar. É aí que começa a surgir a tensão entre sua fé inicial e os momentos de dúvida que estavam por vir. Após a crucificação de Jesus, a fé de Tomé foi abalada. Imagine o impacto de ver aquele em quem ele depositara todas as suas esperanças ser crucificado. Ele havia largado tudo para seguir a Jesus e, de repente, parecia que tudo havia chegado a um fim trágico. Esse momento de dor e confusão levou Tomé a se isolar. Quantas vezes, diante da decepção, escolhemos nos afastar em vez de buscar apoio? Sua reação reflete a humanidade que todos compartilhamos. Quando os discípulos disseram que haviam visto Jesus ressuscitado, Tomé respondeu com ceticismo: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não tocar no seu lado, de maneira nenhuma crerei." João 20:25. Essa frase, frequentemente interpretada como incredulidade, na verdade mostra um homem ferido, lutando para acreditar novamente. Sua dúvida não era uma rejeição total, mas uma expressão de sua busca por provas que sustentassem sua fé. É interessante como Tomé não aceitou a palavra dos outros discípulos. Ele queria uma experiência pessoal com o Cristo ressuscitado. Isso nos ensina algo importante. A fé genuína não é construída com base apenas no que ouvimos de outros, mas naquilo que vivemos e experimentamos. Talvez como Tomé, devamos buscar uma conexão mais profunda e pessoal com Deus, especialmente em tempos de incerteza. A ausência de Tomé na primeira aparição de Jesus simboliza algo muito humano: o isolamento em momentos de dor. Ele não estava com os outros discípulos, possivelmente por estar consumido por sua tristeza,
e dúvida. Isso nos lembra da importância da comunidade de fé. Em tempos de dificuldade, o isolamento pode parecer uma solução, mas é na comunhão com outros crentes que muitas vezes encontramos consolo e respostas. Suas dúvidas não o tornaram menos digno aos olhos de Jesus. Na verdade, elas abriram caminho para um dos momentos mais significativos do Evangelho. Esse episódio nos lembra que Deus não se ofende com nossas perguntas sinceras. Pelo contrário, Ele nos convida a trazer nossas inseguranças a Ele. Tomé nos mostra que é possível questionar e ainda assim estar no caminho da fé. Nos dias de hoje, como podemos aplicar essa lição? Talvez você esteja passando por um período de incertezas. Que tal buscar clareza por meio da oração, da leitura das Escrituras ou conversando com alguém de confiança? Assim como Tomé encontrou respostas ao ser honesto sobre suas dúvidas, você também pode descobrir um novo nível de fé ao confrontar seus próprios questionamentos. A jornada de Tomé mostra que a dúvida não é um sinal de fracasso espiritual, mas uma oportunidade para crescer. Ele não se contentou com um talvez ou uma resposta superficial. Ele queria uma prova concreta. Essa busca genuína o levou a uma experiência transformadora. Da mesma forma, nossas perguntas podem nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus, desde que as enfrentemos com um coração aberto. As dúvidas de Tomé eram apenas uma parte de sua jornada. O que ele ainda não sabia é que essas perguntas seriam respondidas de uma maneira que mudaria não apenas sua vida, mas também a história do cristianismo. E é exatamente isso que veremos ao explorar seu encontro transformador. O encontro de Tomé com Jesus ressuscitado foi um momento de total transformação. Quando Jesus se dirigiu diretamente a ele, dizendo: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado." João 20, 27. Não foi apenas um convite para tocar as feridas, mas também uma resposta às dúvidas que Tomé havia expressado com tanta sinceridade. Imagine o impacto de ouvir Jesus repetir exatamente o que Tomé havia dito dias antes, mostrando que ele conhecia suas lutas internas. Tocar as feridas de Jesus não era apenas uma questão de comprovar a ressurreição. Era também um ato de conexão com o sacrifício de Cristo. Essas marcas, que para muitos poderiam parecer sinais de derrota, eram, na verdade, símbolos da vitória sobre o pecado e a morte. Ao tocar essas feridas, Tomé não só encontrou a prova que buscava, mas também um lembrete do preço da redenção. Isso nos leva a refletir sobre como nossas próprias cicatrizes podem contar histórias de superação e fé. Quando Tomé finalmente tocou as marcas de Jesus, ele não se limitou a aceitar a ressurreição. Ele proclamou uma das declarações mais poderosas do Evangelho: "Senhor meu e Deus meu." João 20, 28. Essa confissão é significativa porque reconhece tanto a divindade quanto o senhorio de Cristo. É como se Tomé estivesse dizendo: "Agora eu vejo e acredito completamente." Sua experiência nos lembra que Deus está disposto a se revelar de maneiras que fortalecem nossa fé, se estivermos abertos a buscá-lo. O gesto de Jesus de permitir que Tomé tocasse suas feridas foi um exemplo de paciência divina. Ele poderia ter repreendido Tomé por sua incredulidade, mas em vez disso, escolheu um caminho de empatia. Isso nos ensina que Deus compreende nossas fraquezas e está disposto a caminhar conosco em nossos momentos de dúvida. É um lembrete poderoso de que a fé não é construída apenas em momentos de certeza, mas também em encontros que nos transformam. Para nós, que não tivemos a oportunidade de tocar fisicamente as marcas de Cristo, esse episódio ainda carrega uma mensagem forte. Jesus disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20, 29. Essa declaração nos encoraja a confiar em Deus mesmo quando não temos evidências tangíveis.
É um chamado à fé baseada na confiança e na experiência espiritual, não apenas no que podemos ver ou tocar. Esse momento também destaca o caráter pessoal de nossa relação com Deus. Jesus se aproximou de Tomé de forma única, respondendo às suas dúvidas específicas. Isso nos lembra que Deus nos conhece individualmente e se importa com nossas necessidades. Assim como Jesus lidou com as dúvidas de Tomé, Ele também está pronto para atender às nossas de maneira pessoal e transformadora. Em um contexto prático, o exemplo de Tomé nos desafia a sermos honestos com nossas próprias dúvidas e a buscar respostas ativamente. Talvez você não tenha a chance de tocar feridas físicas, mas pode experimentar a presença de Deus por meio de orações, reflexões ou mesmo testemunhos de outras pessoas. Quanto mais buscamos, mais somos transformados por esses encontros. Após tocar as feridas de Cristo e fazer sua confissão, a vida de Tomé tomou um novo rumo. Ele não apenas acreditou, mas se tornou um testemunho vivo da ressurreição. Aquele encontro não foi o fim de sua jornada, mas o início de sua missão de espalhar o Evangelho além das fronteiras que ele conhecia. E essa missão merece ser explorada mais a fundo. Após o encontro transformador com Jesus, Tomé tornou-se uma figura de fé inabalável. Sua vida foi marcada por uma profunda mudança, de um discípulo incrédulo a um missionário audacioso. Segundo tradições cristãs, ele foi além das fronteiras de seu mundo conhecido, levando o Evangelho à Índia. Essa jornada reflete o impacto que uma experiência pessoal com Deus pode ter. Imagine o poder de uma transformação tão grande que o leva a atravessar continentes por uma causa maior. A missão de Tomé na Índia foi mais do que um ato de coragem. Foi uma expressão de obediência total ao chamado de Jesus. Ele sabia que pregar o Evangelho em terras desconhecidas significava enfrentar desafios culturais, linguísticos e religiosos. Mesmo assim, ele persistiu. Sua dedicação nos inspira a refletir sobre nosso próprio nível de compromisso. Será que estamos dispostos a sair de nossas zonas de conforto para cumprir nosso propósito? A fundação de comunidades cristãs em Kerala, conhecidas como os Cristãos de São Tomé, é uma evidência duradoura de seu impacto. Essas comunidades ainda existem hoje, quase 2000 anos depois, um testemunho vivo de sua fidelidade. Esse legado nos desafia a pensar: que tipo de marca estamos deixando no mundo? Assim como Tomé, nossas ações podem ter efeitos que vão muito além do nosso tempo. Tomé enfrentou perseguições intensas por sua fé, culminando em seu martírio. Segundo relatos, ele foi morto enquanto pregava o Evangelho, permanecendo fiel até o fim. Sua disposição de dar a vida por Cristo reflete uma fé que transcende qualquer medo ou dúvida. Isso nos faz perguntar: até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos? Sua coragem é um convite para avaliarmos nossa própria devoção. O legado de Tomé também destaca o papel do sacrifício na jornada de fé. Ele entendeu que seguir a Jesus não era apenas sobre receber bênçãos, mas também sobre carregar sua cruz. Em um mundo que valoriza tanto o conforto, sua história nos lembra que o verdadeiro crescimento espiritual muitas vezes exige esforço e renúncia. Pense nas áreas da sua vida onde você pode estar evitando desafios que poderiam levá-lo a um relacionamento mais profundo com Deus. É fascinante como Deus usou as dúvidas de Tomé para moldá-lo em um testemunho vivo. Sua transformação mostra que nossas fraquezas não nos desqualificam, mas podem ser um ponto de partida para algo maior. Isso nos encoraja a levar nossas lutas e inseguranças a Deus, confiando que Ele pode nos usar exatamente como somos. Afinal, foi a dúvida de Tomé que o levou a uma confissão de fé que ecoa até hoje. Outro aspecto de seu legado é a maneira como ele adaptou o Evangelho às culturas que encontrou.
Tomé mostrou que a mensagem de Cristo é universal, mas precisa ser comunicada de formas que ressoem com as pessoas. Isso nos desafia a sermos criativos em como compartilhamos nossa fé, seja em conversas do dia a dia ou em iniciativas maiores. Assim como Tomé, podemos encontrar maneiras de conectar o Evangelho às realidades ao nosso redor. O impacto de Tomé vai além de sua vida terrena. Sua história continua a inspirar gerações de crentes, lembrando-nos que a dúvida não precisa ser o fim da fé, mas o início de uma jornada poderosa. Sua vida nos desafia a viver com coragem, comprometimento e propósito, sabendo que Deus pode transformar até nossas maiores incertezas em um testemunho que ressoe por toda a eternidade. A jornada de Tomé, de um discípulo incrédulo a um missionário destemido, é um testemunho poderoso de como Deus pode transformar nossas fraquezas em forças e nossas dúvidas em uma fé inabalável. Sua história nos mostra que não precisamos fugir de nossos questionamentos, mas enfrentá-los com sinceridade e buscar respostas na fonte certa. Assim como Tomé encontrou propósito e coragem, nós também podemos descobrir que até as maiores incertezas podem ser o início de algo extraordinário. Se essa história tocou o seu coração, inspire-se em Tomé e leve essa mensagem adiante. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais histórias como essa que desafiam, encorajam e fortalecem a fé. Deixe seu comentário dizendo o que mais chamou sua atenção nesta jornada de Tomé: sua dúvida, sua transformação ou sua coragem. Queremos ouvir a sua opinião. E lembre-se, compartilhar é um ato de fé. Envie este vídeo para amigos, familiares ou qualquer pessoa que você acredita que pode ser impactada por essa história. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e inspirar ainda mais vidas. Afinal, todos temos algo a aprender com o exemplo de Tomé. Até a próxima história transformadora.